Entrevistas, diálogos, informação e opinião no Manhã Bandeirantes. 11h10. A gente vai falar agora aqui no nosso Manhã Bandeirantes sobre alergia. Nós temos na ponta da linha o Dr. Marcelo Bossuat, ele que é especialista em imunologia e alergia, para falar uma coisa muito interessante, contar mais detalhes pra gente. Porque você sabia que a sua roupa pode ser a responsável por aquela alergia que tanto incomoda você? Todo mundo gosta de vestir uma peça bonita, principalmente se a peça for nova, né? Mas o que pouca gente sabe é que a roupa pode ser sim responsável por quadros alérgicos e gerar muitas reações desagradáveis. Mas o Dr. Marcelo vai contar pra gente tudo sobre isso agora. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana, um abraço, muito obrigado aí pelo convite. Bom, por essas afirmações já que a gente citou aqui, a gente já pode começar dizendo que a gente compra roupa, tem que lavar antes de usar? Olha, para algumas pessoas sim, principalmente aquelas pessoas que têm alergia ao formol. E por incrível que pareça, a quantidade de pessoas que têm esse tipo de alergia é muito grande. Então a roupa, ela é conservada em substâncias químicas como formol justamente para não criar traça, ela não se estragar, não se deteriorar. Então a roupa acaba tendo essa composição formaldeído ou formol justamente para evitar essa deterioração da roupa. Então o paciente acaba comprando a roupa e desenvolve um processo alérgico, com muita coceira, com muitas vermelhidões pelo corpo, lesões, aquelas lesões em alto relevo, que de certa forma incomodam muito. Mas existem outras causas também, não é só a questão do conservante ao formol, nós temos também as tinturas. Então tem pacientes que têm alergias a determinadas tinturas. Tem pacientes que não podem usar roupa clara, azul, ou roupa amarela, ou roupa preta, porque cada tintura de roupa, ela tem uma composição química diferente. Então o paciente pode ser alérgico também a essa composição química. Eu conheço pacientes que só conseguem usar roupas claras. Nossa, não desenvolve alergia usando roupas claras. Então é algo extremamente complicado também. E existe também a questão da urticária por pressão, ou seja, o paciente usa aquela roupa bastante apertada e só de você pressionar a sua pele, você tem uma reação local, uma reação do tipo urticária, que coça, dá aquele vermelhidão e causa bastante incômodo também. Tá. A gente está falando também o senhor falou de processos alérgicos dermatológicos, podem ocorrer até reações respiratórias, né, doutor? Respiratórias, principalmente nessa época do ano. Olha a curiosidade interessante, nós estamos no final do inverno, entrando na primavera. Então, nessa época do ano, nós temos o fenômeno chamado explosão de pólen. Ou seja, as plantas, elas começam a eliminar pólen para poder se reproduzir. Então, essa época do ano é mais perigosa, onde o pólen ele pode se agregar à roupa, entrar em contato com a roupa e piorar o processo de rinite, a chamada rinite sazonal. Então, por isso que é importante o paciente, nessa época do ano, principalmente, que é o finalzinho do inverno, início da primavera, não expor sua roupa ao ar livre. Porque a partir do momento que ele expõe, a roupa pólen na sua composição e, consequentemente, ela acaba passando esse pólen para as vias respiratórias do paciente. E também tem a questão dos produtos químicos usados para você lavar a roupa. Ou seja, o sabão em pó, o amaciante de roupa, são substâncias que para algumas pessoas podem causar reações dermatológicas e podem causar também problemas respiratórios. Agora, doutor, a rinite, a asma e assim por diante. Agora, doutor, esses diagnósticos são fáceis, porque às vezes a gente está ali com uma coceira que a gente não sabe o que é, e a gente, por último, uma das últimas opções é imaginar que a gente pode estar com alergia em relação às roupas que a gente veste. Como chegar nesse diagnóstico? Olha, primeiro você tem que saber quais são os sintomas e sinais que o paciente está desenvolvendo. Fazer uma boa anamnese, ir para um médico, o médico colher uma boa história clínica do paciente e a partir dali nós direcionarmos para o diagnóstico complementar, ou seja, para os exames complementares que vai nos dar uma certeza de diagnóstico. Então, existem alguns testes, como o teste de contato, que nós analisamos quais são os produtos químicos que possam estar envolvidos naquele processo alérgico. Existe também a questão do teste para análise se o paciente é alérgico a pólen.
né? E a questão também da poeira, do mofo, do ácaro, né? Que pode também desenvolver o processo alérgico. Também aquela roupa que fica muito tempo guardada, aquela roupa que fica no armário, no ambiente úmido, que existe uma proliferação muito grande de mofo, ele é ácaro, porque o ácaro ele gosta de ambiente úmido, e consequentemente o paciente tira aquela roupa, usa, aí vem desenvolver uma reação dermatológica e uma reação respiratória. O diagnóstico, ele não é difícil, é um diagnóstico fácil, desde que bem conduzido por um profissional capacitado. A gente deve procurar um alergologista para ter esse diagnóstico. Exatamente, que possa, de certa forma, fazer os testes. Primeiro, um histórico clínico detalhado. E segundo, testes adequados que venham a confirmar esse diagnóstico e o tratamento. O tratamento para alergia a produtos químicos é retirada do produto químico. Não existe, como é que eu vou lhe dizer, uma vacina. Um remédio, né? Uma vacina. O remédio existe para você amenizar os sintomas. Mas realmente, para você não ter mais aquele problema, tem que retirar o produto químico. E para a parte respiratória, você tem alergia, você tem justamente vacinas para pólen, vacina para mofo, para ácaro, associado a um controle ambiental também, ou seja, você retirar tudo aquilo que tem a poeira dentro da sua casa, você tentar tirar a umidade do ambiente da sua casa, se sua casa for muito úmida, você forrar o colchão e seu travesseiro com material impermeável, ou seja, você diminuir bastante a concentração de alérgenos no ambiente. Se você fizer isso, realmente, você vai ter uma resposta muito boa. Infelizmente, a alergia não tem cura. A alergia ela tem controle, mas o paciente bem controlado pode ficar décadas sem ter sintomas. Então, de certa forma, o paciente até acha que está curado. Tá. Aquele exame de alergia, doutor, eu já fiz uma vez, é aquele que a gente põe as gotinhas no braço e daí as agulhinhas para descobrir aqui que componente a pessoa é alérgica. Esse é um dos exames que é feito? Esse é um dos exames. É um dos exames mais fáceis de serem feitos, práticos, porém ele tem uma boa sensibilidade e uma média especificidade. Ou seja, se ele der um positivo, existe uma pequena chance de ser um falso positivo. Então, na dúvida, quando o médico ele analisa o exame, ele tem dúvida, ele complementa com o exame de sangue, que é uma GE específica para o determinado alérgico, e, consequentemente, ele, associando esses dois dados, ele vai ter uma certeza melhor e poder fazer uma imunoterapia específica, ou seja, as vacinas para alergia específicas para a doença e dessensibilizar o seu organismo daquele problema. Então, é dessa forma que funciona. Crianças e idosos estão mais suscetíveis a esse tipo de alergia ou não? É tudo igual, doutor? É uma excelente pergunta sua, porque realmente são essas faixas etárias onde a gente fica mais dentro de casa. Infelizmente, nós temos poucas opções de lazer para nossos idosos. As crianças acabam ficando mais dentro de casa. E a casa é um ambiente mais poluído, é um ambiente onde nós temos mais produtos químicos, mais ácaro, mais mofo, mais pelo de animais, mais todo tipo de alérgeno que, de certa forma, agride nosso sistema imunológico e faz com que nós tenhamos mais processos alérgicos. Então, por isso que acaba que essas faixas etárias são as mais prejudicadas em pacientes com processo alérgico. Por isso que é importantíssimo fazer, primeiro, o diagnóstico e, segundo, o controle ambiental. Você retirar tudo aquilo que tenha poeira, mofo, pelo de animais, você forrar o colchão e travesseiro da sua casa, porque nós sabemos que o colchão e travesseiro é o lugar onde mais se acumula ácaros e alérgenos, e onde nós passamos 1/3 das nossas vidas respirando aquele alérgeno diretamente. A gente coloca o nosso nariz em contato direto, íntimo com o colchão e com o travesseiro. Então ele precisa ser forrado com material impermeável, justamente para evitar a passagem de alérgenos desses objetos para as suas vias respiratórias e também evitar o principal alimento do ácaro, que é aquele bichinho que mais causa processo alérgico. O ácaro se alimenta basicamente de pele humana, de queratina. Exatamente. Então, para você ter uma ideia, o peso do travesseiro, ele depois de 1 ano, ele dobra. Doutor! Ele dobra de peso só pela concentração de ácaros e fezes de ácaros e ácaros mortos dentro do travesseiro. Eu não vou nem contar de quanto em quanto tempo eu troco meu travesseiro. Meu Deus do céu. Qual que é o normal, doutor? Nem existe essa questão de negócio de colchão antialérgico, travesseiro antialérgico. Também é tudo bobagem. É tudo bobagem. O que acontece? Você pode até ter substâncias que não causam alergia. Ou seja, é muito melhor realmente você comprar um travesseiro sintético do que um travesseiro de pena de ganso, que é feito de um material animal riquíssimo em queratina e que é uma grande fonte para o ácaro ele se multiplicar. Mas você, mesmo assim, mesmo comprando
o colchão sintético e o travesseiro sintético, você tem que forrar ele com material impermeável. É a única solução para um controle ambiental eficaz e para evitar a proliferação de ácaro em demasia dentro do ambiente. Aonde existe o ser humano, você tem lá. Tá, ô doutor, a gente falou de roupa, né, de contato da pele com a roupa e das alergias. A gente pode incluir nisso também o lençol que a gente dorme, a fronha, que também a gente tem contato, trocar uma vez por semana, enfim, com mais frequência, pode amenizar esses quadros de alergia ou não? Pode amenizar, né? Mas é importante primeiro diagnosticar, saber qual tipo de substância química você desenvolve alergia, e tentar comprar tecidos que não tenham essas substâncias químicas. E se você for muito sensível, realmente, antes de usar esse tecido, você lavá-los, né? Lavá-los com sabão de coco. Tá. Nunca lavar com sabão em pó comum, nem com amaciante de roupa. Sempre lavar com sabão de coco. O sabão de coco nós temos várias formas no mercado, como líquido, como em pó, mas tomar um cuidado, porque existem sabões de coco que tem na sua composição amaciante. Então, evitar o amaciante ao máximo, principalmente aqueles pacientes que têm processos alérgicos dermatológicos. Tá. Diagnosticar o mais rápido possível. Doutor, para a gente encerrar, o alérgico pode mandar lavar as roupas dele na lavanderia? Ele corre um risco muito maior de desenvolver aí a tal da coceira, enfim, porque não sabe que produtos estão sendo usados na lavanderia para lavar as roupas dele. Olha, ele até pode lavar na lavanderia, mas o problema é que a lavanderia ela já tem os resíduos, né, das outras lavagens. Então isso acaba impregnando na roupa do alérgico. Mas se realmente for impossível, não tiver outro pessoas jeito, que vivem em lugares pequenos e precisam lavar sua roupa fora, peça uma declaração do médico alergologista que ele vai indicar qual o melhor produto para lavar aquelas roupas e, consequentemente, ter uma lavagem menos agressiva. Tá. Tem umas dicas aqui da equipe Brasil Sem Alergia. Sempre lavar as peças antes de utilizar, evitar roupas que fiquem roçando muito na pele, sempre passar ferro, estender as peças em local arejado e manter os armários limpos e com pouca umidade. É isso, né, doutor? Exatamente, é basicamente isso. E se você desenvolver alergia durante a prática de esporte, essa alergia ela pode estar sendo piorada por causa da sua roupa. Então seria indicado você usar uma roupa menos apertada, uma roupa mais larga, para evitar a urticária por pressão e, consequentemente, também roupas que não tenham muitas substâncias químicas e colorações que, de certa forma, venham agredir o seu organismo. Ok, 11 horas e 22 minutos, nós conversamos com o Dr. Marcelo Bossuat, ele que é coordenador técnico da equipe Brasil Sem Alergia, imunologista e alergologista. Doutor, super obrigada pela entrevista, bom dia. Eu que agradeço, um forte abraço a todos, muito obrigado. Tchau, tchau.